Gostaria de saudar os irmãos com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Estaremos dando continuidade à leitura de Mateus, no capítulo 5, versículo 8, falando a respeito das bem-aventuranças. E o texto nos diz assim: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O que tem a ver o coração com as emoções? Bem, desde 1952, sabe-se que uma região específica do cérebro, chamada de sistema límbico, é o responsável por receber informações externas e transformá-las em emoções. Tal sistema afeta todo o corpo e principalmente o coração, que pode duplicar seus batimentos em segundos. Quando se fala em coração puro, fala-se diretamente de uma mente pura. Jesus fala em Marcos, capítulo 10, versículo 13 e 14, a respeito das crianças, dizendo assim: Traziam-lhe crianças para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Há coração mais puro do que de uma criancinha? Na sua essência, as crianças são puras e desprovidas de maldade. E Jesus fazia uma correlação que todos nós deveríamos estar nesse nível de pureza para que pudéssemos entrar ou estar no reino de Deus. Contudo, criticava abertamente os religiosos e doutores da lei, pois possuíam uma mente e, consequentemente, o coração contaminados pelo pecado e viviam de aparência. Mateus, no capítulo 23, versículo 27 e 28, Jesus disse: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia. Assim também, vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Jesus tocava diretamente no ponto em que os escribas tinham o seu exterior muito bonito, mas o seu interior se afastava de Deus. Em Marcos, capítulo 23, versículo 32 a 33, diz o seguinte: E o escriba lhe disse: Muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além desse, e que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus elogiou a postura desse escriba, porque ele realmente compreendia o que se tratava aproximar-se de Deus. Ou seja, primeiro era preciso tratar o interior para que o exterior pudesse ser modificado. Em Mateus, capítulo 12, versículo 34, Jesus admoesta novamente os escribas, os fariseus e os doutores da lei, dizendo: Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Ou seja, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Tal observação nos leva a entender de que a nossa boca normalmente falará daquilo que o nosso coração está cheio. E aí nós paramos para refletir. O que nós estamos falando constantemente? Será que ela está refletindo aquilo que deveria ser? Um coração, uma alma, uma mente repleta da graça de Deus? Em Hebreus 12, versículo 13 e 14, o apóstolo Paulo dizia: E fazei retas veredas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação começa por dentro. Muitos pensam que externamente a santificação
ela deve ser observada com as suas vestes, com seus trajes, o tipo de corte de cabelo. Contudo, o apóstolo chama atenção para que, em primeira instância, estejamos com o nosso interior santificado, porque a partir daí o nosso exterior refletirá a graça de Deus. Daniel, capítulo 1, versículo 8, diz assim: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Santificar significa uma mudança de procedimento. Portanto, santifique a tua mente, peça misericórdia ao Eterno. Contudo, antes decida ou assente no seu coração não se contaminar com os manjares do presente século, e Deus vos abençoará. Que esta meditação sirva para um aprendizado e que Deus possa abençoar a todos os irmãos.